palavra que eu quero ministrar para você nessa manhã, o título dela é Pedras Vivas para a Proteção Divina em Tempos Difíceis. Quantos aqui reconhecem que nós estamos vivendo num período, num tempo, numa era muito difícil? Gente, se você, como eu, já está beirando ou já passou, está rodando 60 anos de idade, você está em torno disso, nós somos uma geração que viu as maiores mudanças no mundo em toda a história. Essa é a geração que viu mais mudanças no mundo inteiro em toda a história. Nós somos uma geração que nasceu num século, viveu em outro. Nasceu num milênio, está vivendo em outro. Nós vimos a comunicação migrar de telefone para fazer uma chamada internacional, você tinha que fazer uma chamada para uma telefonista, que tinha que te conectar com uma outra telefonista no outro país, para te conectar com a pessoa, e agora você vai simplesmente no WhatsApp e você fala com quem está em Marte. Nós nós inventamos a ecologia e o amor e o cuidado com a natureza. A nossa geração é uma geração que viu tantas mudanças, o Flower Power, nós vimos o nascer e o morrer da banda de rock que mais influenciou a história no mundo, que foram os Beatles. Nós vimos uma transformação, nós vimos o mundo migrar de um tipo de guerra, corpo a corpo, no mínimo com uma certa distância, para um tipo de guerra eletrônica, onde alguém pode apertar um botão e causar uma hecatombe mundial. Nós vimos as maiores transformações da sociedade. Nós vimos tanta coisa mudando e nós hoje estamos vivendo num tempo de grandes incertezas, de grandes inseguranças, aonde sequer as pessoas sabem a sua própria identidade. Aonde as pessoas estão duvidando de quem elas são de fato. Elas olham no espelho e não se reconhecem. Doenças surgiram, pandemias aconteceram. Nós vimos coisas que até o diabo duvidava, mas que aconteceram. E nós estamos vivendo num período, num tempo, de grandes incertezas, de grandes dificuldades, em termos econômicos, em termos sociais, em termos relacionais. Nós estamos vivendo num tempo de muitas dificuldades. Eu vou ler com você aqui um trecho de uma epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro. Se você tem a sua Bíblia de papel ou a Bíblia eletrônica, abra em 1 Pedro, capítulo 1. Se você não tem Bíblia na sua mão, nem de papel nem eletrônica, a gente vai projetar aqui os versículos para você acompanhar, mas eu vou fazer uma leitura relativamente extensa, e talvez eu vá interrompendo aqui, de vez em quando, para dar para você uma explicação sobre esse texto aqui, que nós vamos ver, de 1 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 3, e depois eu vou do versículo 3 até o 19, depois a gente vai ao capítulo 2 e vamos ver mais alguns versículos do capítulo 2. E olha só, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, em diante, começa dizendo assim, Pedro escrevendo à igreja, uma igreja perseguida, uma igreja que estava passando por grandes aflições, um grupo que estava passando por muita perseguição. Essa turma aqui era uma igreja que estava dispersa. Essa carta não é uma carta para uma igreja local, como se fosse epístola para a nova igreja da Barra da Tijuca. Não, uma epístola para todas as novas igrejas espalhadas pelo Brasil, em Atlanta. Era uma circular. Como são as epístolas de Hebreus em diante? Todas as epístolas de Hebreu, até o livro de Apocalipse, são circulares, são epístolas escritas não para uma igreja, mas para uma comunidade de cristãos, que eram judeus convertidos, mas que estavam passando por grande perseguição, que estavam espalhados pelo norte da África, pelo sul da Europa, pelo Oriente Médio, pelo norte da Europa, em alguns lugares do norte da Europa, e esse pessoal estava sofrendo grande perseguição por parte, em especial, do governo romano. E aí Pedro escreve para eles duas epístolas, que são epístolas sobre vencendo as aflições, as lutas e as perseguições através da graça. Eu já vi muitos pastores
descartando as epístolas de Pedro, dizendo, não, o que interessa para nós são as epístolas de Paulo, essas epístolas de Tiago, Pedro pode jogar no lixo, sem saber que, na verdade, a epístola ou as epístolas de Pedro são epístolas que falam sobre graça, graça em meio ao sofrimento, graça em meio às lutas, graça em meio às incertezas, graça em meio às dificuldades, graça em tempos difíceis, vivendo a graça em tempos difíceis. E aqui no capítulo 1, no versículo 3, ele começa dizendo assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia. Essa palavra misericórdia, aqui eu quero lembrar a você que quem está escrevendo isso aqui é um judeu de nascença, convertido ao cristianismo, mas criado dentro de uma cultura judaica, escrevendo para pessoas convertidas a Cristo, mas também criadas e educadas dentro de uma cultura judaica. E quando ele diz aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, na mentalidade judaica, a palavra misericórdia vem da mesma origem que a palavra graça. Chesed, que é graça, bondade, misericórdia, benignidade, amor, fidelidade, são conceitos embutidos dentro dessa palavra. E ele diz aqui que segundo essa grande graça, essa grande misericórdia, essa grande bondade, benignidade do nosso Deus, ele nos regenerou. Regenerar, gerar novamente, novo nascimento, ele nos regenerou para uma viva esperança. Nós fomos regenerados, nascidos de novo, não para a desesperança, não para o desespero, mas para uma viva esperança. Há muitos crentes hoje vivendo em desesperança, em desespero, mas nós fomos regenerados para vivermos em uma grande esperança. Infelizmente, em muitas igrejas isso não tem sido ensinado. E as pessoas vivem em depressão, em angústia, medo e ansiedade. Mas nós fomos regenerados para uma viva esperança. Nós 4, pelo menos, entendemos isso. Em muitas igrejas há pessoas vivendo em desesperança, desespero, angústia, depressão, medo, ansiedade. Mas nós fomos nascidos de novo. E quem é nascido de novo aqui, diga amém. Nós somos regenerados, nascidos novamente em Cristo, transportados das trevas para a luz. Nós fomos levados de um reino de trevas para um outro reino que é o reino do Filho do seu amor. E nesse reino nós fomos regenerados para uma viva esperança. E a maior esperança que deve haver no coração do crente não é que amanhã o problema se resolverá, não é que amanhã eu prosperarei, isso tudo está prometido, isso tudo é parte da nossa herança, mas o top, o que está por cima e que dá todo o tom da nossa esperança é o arrebatamento da igreja. Há uma viva esperança, nós não estamos nesse mundo para toda a eternidade, nós temos um destino eterno que é em Cristo. E se ele não voltar, não vier buscar a sua igreja amanhã ou depois, pode ter certeza que vai haver um dia onde Jesus virá buscar a sua igreja. A partir desse dia, 7 anos correrão de tribulação e grande tribulação, para que então o anticristo se manifeste, haja um fuzuê danado nesse mundo. Se você acha que está ruim hoje, na grande tribulação vai ser muito pior. Mas nós não estaremos aqui, porque a igreja será arrebatada e tirada desse lugar. Antes, nós não vamos ver a cara do anticristo. Eu não estou interessado em saber quem é o anticristo. Por quê? Porque se o anticristo, tantas identidades já eram para o anticristo. Não, o anticristo é o Obama. Não, o Obama saiu, não, é o Trump saiu, não, o anticristo é o Papa, o anticristo é o Macron, presidente lá da França. Eu não quero saber quem é o anticristo. Eu queria que você enchesse a sua boca e dissesse comigo assim, o anticristo, não, mas diga com vontade, o anticristo, que se lasque. Não estou nem aí para quem ele é. Por quê? Porque o nosso Deus é maior. O nosso Jesus é maior. O Espírito Santo é maior. E Ele habita em nós. E nós somos regenerados por uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada,
que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, para nós. Você está entendendo aqui a mensagem de Pedro para uma igreja perseguida, uma igreja sofrida, uma igreja passando por poucas e boas, e ele está dizendo, olha só, não foquem no sofrimento, não foquem na perseguição, não fiquem pensando no imperador romano, foquem em Jesus, vivam essa viva esperança, porque vocês foram regenerados por essa viva esperança, e vocês têm uma herança que não pode ser diminuída, manchada, alterada, porque ela foi comprada e paga por preço e entregue para nós. Aleluia! Versículo 5, que são guardados, essa herança pertence a vocês, e vocês são guardados pelo poder de Deus. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, eu sou guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, mediante o uso da fé, para a salvação, sotéria, que vem de sozo, salvo, curado, liberto, abençoado com toda sorte de bênçãos, família abençoada, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, vocês se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados, entristecidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da sua fé, da fé que vocês têm, que é uma fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, o ouro mais puro, para que essa fé resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Porque mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo com isso o alvo dessa fé, que é a salvação, não do seu espírito, mas da sua alma. Prestou atenção que Pedro aqui não falou da salvação do espírito, porque ele está escrevendo para um grupo de pessoas que já eram salvas, mas que muitos deles, na sua alma, estavam perecendo. Na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, estavam indo para o buraco, por causa de uma forte perseguição. E ele diz, a fé de vocês é muito mais preciosa do que o ouro que vocês poderiam ajuntar, do ouro que foi suprimido de vocês. A fé de vocês é muito mais preciosa do que a grana, do que a casa, do que os bens, ou do que qualquer outra coisa que você possa possuir. E essa fé, se colocada em prática, ela vai resultar em glória. Ela vai resultar em glória. No final das contas, vocês vão obter a salvação. Se você exercitar essa fé, você vai obter a salvação da sua alma, a restauração da sua alma. Você já é salvo no seu espírito. Mas muitas vezes, muitos de nós precisamos de salvação para a nossa alma. Na verdade, nós somos salvos todos os dias. E somos salvos de tantos ataques, de tantos problemas, de tantas coisas. Somos salvos muitas vezes de nós mesmos. E nós precisamos de ver a nossa alma sendo restaurada. Porque quando olhamos para os tempos difíceis, quando olhamos para as dificuldades econômicas e financeiras, quando olhamos para a situação daquilo que ouvimos e vemos na sociedade, para a política, os políticos, quando olhamos para a situação do mundo, quando olhamos para a possibilidade de guerras, de destruição em massa, quando vemos tudo o que vemos à nossa volta, quando vemos que falta emprego, que nós estamos saindo de uma pandemia, que estamos vivendo um tempo difícil, isso afeta a nossa alma, mas Pedro está dizendo, vocês têm que focar na herança que vocês têm, exercitar a fé que vocês possuem, porque essa fé é mais preciosa até mesmo do que o ouro depurado pelo fogo. Você pode ter quilos de ouro, aquele ouro vale menos do que a sua fé. Você pode ter propriedades, barcos, casas, aquilo tudo vale muito menos do que a sua fé. Porque sem tudo aquilo, mas com fé, você continua sendo um vencedor. Com tudo aquilo sem fé, você já é mais que perdedor. E é preciso que a gente coloque o nosso foco em Jesus, na fé que Ele nos ensina, na fé que a palavra passa para nós. E ele continua dizendo, foi a respeito, no versículo 10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça que, na verdade, foi destinada a vocês.
investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao profetizar os sofrimentos de Cristo, que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, igreja, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, o genuíno Evangelho, as boas novas, não a psicologia, não o coach, não a como a outra coisa qualquer, mas o genuíno e verdadeiro Evangelho, coisas essas que até os anjos desejam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento, a sua inteligência, a sua mente, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Sobriedade é o oposto do desespero. Sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça. E esperem inteiramente, não parcialmente, mas esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Prestou atenção no que Pedro está dizendo aqui. É um convite que ele está fazendo para a igreja. Portanto, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo, não em algumas coisas, mas em tudo o que vocês fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, avalia, você consegue entender que as nossas obras não nos salvam, mas que as nossas obras revelam a nossa salvação? As nossas obras não nos conduzem para o céu, mas as nossas obras revelam o que está dentro do nosso coração, o que está no nosso interior. Então Deus nos avalia. Quando Ele olha, Ele vê as nossas obras, é uma comprovação da real vida que estamos vivendo. Aquilo que você faz revela o grau de paixão que você tem por Jesus, o grau de conexão que você tem por Ele, a maneira como você se comporta no dia a dia revela o grau de intimidade que você tem com Jesus, o grau de proximidade, de entendimento que você tem da palavra, de maturidade que você alcançou. Vivam então em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Pedro está dizendo que esse período de tempo que a gente tem nesse mundo é apenas uma peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram. Caramba! Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Eu vou pular para o capítulo 2 agora, no versículo 1. E Pedro continua dizendo, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. E como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Eu expliquei algumas semanas atrás aqui que esse termo leite espiritual, isso está mostrado para nós lá no livro de Hebreus, é o entendimento revelado no nosso coração a respeito da nossa justificação. Entendendo que eu fui justificado, significa que eu agora tenho um acesso à presença de Deus, do meu Pai, e eu vivo na presença, eu não entro e saio, eu vivo na presença do meu Pai, sem nenhum medo de ser rejeitado,
expulso ou consumido, porque eu fui justificado. Não há possibilidade de, estando eu hoje na presença do meu Pai, tendo sido justificado, de em algum momento, por alguma razão, esse meu Pai dizer, fora, vai para fora, volta só daqui a um mês, ou quando eu te autorizar a voltar, porque você agora pisou na bola e tal, e eu saio, para então depois de alguma outra coisa, de alguma situação, pagar uma penitência, me reconciliar com a igreja, ou sei lá o quê, eu então possa voltar para a presença do meu Pai. Não há nada que possa me tirar da presença do meu Pai. Não há nada que possa remover você da presença do seu Pai Celestial. Absolutamente nada. Absolutamente nada que possa fazer com que Ele olhe para você e diga, olha, já te dei muitas chances, agora e você vira um pó de cinza. Um monte de cinza na frente do trono de Deus. Não, porque você agora tem que ter o entendimento da sua justificação. Quando você entende a sua justificação, as suas obras, o seu comportamento, a sua manifestação nesse mundo vai se alterando de dia a dia. Enquanto você não entende plenamente a sua justificação, não é que você ainda não entrou na presença plena de Deus. Você já está na presença dele, mas você ainda se comporta como uma pessoa imatura espiritualmente. E Deus, ele te acolhe, ele não te rejeita, mas ele espera que você creia para que ele possa te avaliar e ver que as tuas obras agora, o teu comportamento, a tua manifestação nesse mundo é cada vez mais compatível com o caráter de Jesus. Porque esse é o objetivo que nós cresçamos. Então ele diz, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, o entendimento, a revelação da nossa justificação em Cristo, para que por ele, por esse leite, pela justificação, lhes seja dado crescimento para a salvação, para a vida abundante que ele tem para você nesse mundo, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bom, de que o Senhor é bondoso. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Deus é bom. Não há nele sombra de maldade. Não há sombra de malícia ou de maldade em Deus. De vez em quando a gente ouve alguns pastores falando algumas coisas, fazem alguns comentários que querem jogar na conta de Deus alguns problemas que a gente vive. E aí lá, eu estava lá pregando nessa conferência lá na Hilson, lá em São Paulo, e eu disse o seguinte, não tente comparar Deus com o seu pai terreno. Quem aqui é pai e mãe? Olha só, não tente comparar Deus com você. Você encontra o seu filho soltando pipa perto de uma linha de alta tensão. Você avisa para ele, meu filho, não solte pipa aí, porque você pode tomar um choque e vai morrer. Aí você, no dia seguinte, ele continua lá soltando pipa do lado da linha de alta tensão. E você avisa novamente para ele, meu filho, não fica aí soltando pipa, porque se a pipa encostar naquele cabo de alta tensão, você vai tomar um choque de milhões de volts e você vai morrer. E no terceiro dia você volta e encontra ele soltando a pipa, você pega uma tesoura, vai lá e corta a linha da pipa. Deus não faz assim. Deus não faz assim. Deus, ele começa a te mostrar os prejuízos de certas ações e atitudes que você possa estar fazendo, que podem te levar para coisas que você nem imagina, mas ele espera que você tome a de largar a pipa. Que você tome a decisão de não soltar a pipa naquele lugar que é perigoso. Por quê? Porque se eu digo para você, sai daí, ou eu corto a linha, você sai, mas a chance de você voltar é enorme. Agora, se você conclui que não deve estar ali soltando aquela pipa, a chance de você não voltar cresce gigantemente. Então, Deus quer filhos maduros. Mas Deus não interfere na sua livre decisão. Deus espera que você faça escolhas adequadas. O povo de Israel, ele disse para o povo de Israel, olha, eu coloco diante de vocês hoje aqui a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida. Deus deu a prova e ainda deu a cola. Escolham, pois, a vida, para que vocês vivam. Mas Deus não disse, vocês vão escolher porque eu vou levar para lá de qualquer jeito. Não, façam uma escolha.
Faça uma escolha. Quando você escolhe errado, Deus sofre pra caramba, mas Ele não te obriga a fazer absolutamente nada. Ele respeita a tua decisão. Por isso há muita gente que se afasta da igreja. Mas a igreja não fecha suas portas. Ela continua de portas abertas para que essa pessoa retorne, porque Deus está de braços abertos para recebê-la de volta. Ele só espera uma decisão de alguém que cresce e amadurece, que de repente vai soltar pipa na linha de alta tensão e está tomando choque. Um aqui, outro ali, outro acolá. E quando já está quase morrendo como filho pródigo, acaba voltando. E quando volta, Deus não disse, te falei, não avisei? Não. Ele te abraça, como o pai fez com aquele filho pródigo. Aleluia. Aí aqui no capítulo 2, ele começa dizendo, a gente leu até o versículo 3, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Versículo 4, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Claro que ele está falando aqui sobre Jesus. Também vocês, como pedras que vivem. Gente, é impressionante como a Bíblia muitas vezes nos coloca no mesmo nível de Jesus. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Mas para nós ele também diz, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. E aqui agora Jesus é a pedra viva, a pedra angular. Mas ele também diz que nós também somos pedras que vivem. Vocês são edificados, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. E agora Pedro está citando algo do Antigo Testamento. Eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, graça, bondade, mas agora alcançaram graça, bondade, benignidade, graça, misericórdia. Gente, todo esse texto de Pedro não é nada mais, nada menos do que um convite a um estilo de vida. Que estilo de vida é esse? A vida cristã genuína. A vida cristã genuína. Nós estamos vivendo num tempo de polarização, de radicalização de ideologias e filosofias. Nós não estamos mais vivendo num tempo onde se possa brincar de igreja. Agora quem é, quem não é, não é. Você não foi chamado para ficar na superficialidade. Você foi chamado para mergulhar de cabeça na graça, na palavra, em Cristo. E esse convite todo que nós vemos aqui de Pedro é para que nós vivamos a vida cristã genuína e não uma vida baseada em mera religiosidade. Quando eu falo para você de religiosidade, eu estou falando de alguém que tenta se relacionar com Deus com base na lei, com base em tradições, em doutrinas de homens, em ritos e rituais. Não é essa a vontade de Deus para nós. Eu vejo as igrejas entrando num caminho tão esquisito, de tanta esquisitice. Essa não é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para nós. Isso tudo é criancice. Eu vi um pastor ordenando os três ou quatro ajoelhados de cabeça assim, e o pastor com um vidro de azeite andorinha, jogando na cabeça do sujeito, e com um pedaço de pau na mão, dando nas costas do sujeito. Eu falei, o que isso quer dizer? O que isso significa? O cara jogando azeite e andorinha, eu falei, está temperando a salada. E a paulada, está amaciando a carne. Deve ser.
criancice, infantilidade, mistura de antiga aliança com nova aliança, tentativa de trazer coisas do Antigo Testamento para dentro da igreja. Não existem doutrinas para nós da antiga aliança. Nós somos gente da nova aliança. A nova aliança é tão mais simples. Na antiga aliança, 613 mandamentos para decorar, conhecer e obedecer todos os dias. Na nova aliança, só 2: crer e amar. Acabou, fechou, é muito mais simples. Antiga aliança, tipos, sombras. Nova aliança, realidade. Na antiga aliança, eu sou um Deus bom, misericordioso, mas eu castigo o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Na nova aliança, das suas iniquidades eu tratarei agora com misericórdia e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Gente, modificou geral e simplificou demais. Então, gente, também Deus não quer que nós vivamos uma vida paradoxal, você está entendendo? Não é simplesmente não viver na religiosidade. É não viver uma vida paradoxal, ouvindo o Evangelho, mas vivendo de acordo com os valores do mundo. Essa é uma outra complicação nas igrejas. Ouvem o Evangelho, mas no dia a dia vivem de acordo com os valores do mundo. 1 Pedro 2,5, nós lemos aqui, diz que nós somos pedras vivas, que são usadas por Deus para edificar uma casa espiritual, que Jesus é a pedra principal, a pedra angular, a pedra que dá o sustento a toda essa construção. E quando ele fala sobre isso, Pedro está fazendo uma referência ao livro de Neemias. O livro de Neemias, se você nunca leu, eu te aconselho a dar uma lida nesse livro durante a semana. É um livro curto, você não vai ficar perdido para achar. Ele fica logo depois de 2 Crônicas. Então você pega aquela sequência, né? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Logo depois você vai achar o livro de Neemias. E o livro de Neemias é um livro muito interessante de ser lido, porque Neemias não nasceu em Israel. Neemias não nasceu em Jerusalém, ele nasceu na Pérsia. Ele nasceu na antiga Babilônia. Mas ele era um judeu. E ele era mordomo do rei, que na época era o rei Artaxerxes. E muito antes de Neemias, um outro rei, avô desse rei Artaxerxes, chamado Ciro fez um decreto liberando. Você sabe que o povo de Israel passou 70 anos cativo na Babilônia. E Ciro, quando completou os 70 anos, Ciro, por uma inspiração divina, ele baixa um decreto liberando para quem fosse judeu e quisesse ou voltar ou ir para Jerusalém, para Israel, estava liberado. Ciro assina essa autorização para quem desejasse. E um primeiro grupo, a grande maioria das pessoas, continuou vivendo na Babilônia. A grande maioria, esmagadora maioria dos judeus, continuaram vivendo na Babilônia. Um primeiro grupo foi com Zorobabel, e Zorobabel iniciou a reconstrução do templo. O templo de Salomão foi destruído por completo por Nabucodonosor. Estava no chão. A cidade de Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. Os muros de Jerusalém foram destruídos. Não havia nada, a terra estava arrasada. Havia uma casinha aqui, outra ali, mas era uma coisa muito esparsa. E Zorobabel volta e começa a reconstruir o templo, mas houve tanta oposição que Zorobabel não completou a construção do templo. Isso só foi feito 20 anos depois. 20 anos depois é que 2 profetas conhecidos nossos, Ageu e Zacarias, completaram a obra que Zorobabel começou. Eu quero que você comece a entender aqui os simbolismos que existem aqui. Construção do templo fala da edificação da nossa própria vida, que foi começada por Jesus e continua em andamento até hoje, mas que sofre muita oposição. O diabo não quer que você seja edificado casa espiritual. O diabo não quer que você mergulhe de cabeça na graça. O diabo não quer que você viva uma vida cristã autêntica. Então ele vai lançar muitas armadilhas, e o diabo não é tão bobo quanto você imagina.
Porque nem sempre ele vem atacar você diretamente falando no seu ouvido. Ele muitas vezes simplesmente influencia a cultura de um povo, e através da cultura do povo, ele afeta o povo de Deus. Muitas coisas que a gente vai achando normal e natural, por quê? Porque é parte da cultura. Mas que está em oposição à Bíblia. E é por isso que eu digo para você, eu não trouxe aqui, mas eu tenho aquela minha Bíblia, que tem na capa aquele sinal de trânsito, aquele triângulo de cabeça para baixo, aquele triângulo que tem as bordas vermelhas e o miolo branco de cabeça para baixo, que significa dê a preferência. Quando eu encontro alguma coisa na minha vida, nas minhas práticas, nas minhas opiniões, naquilo que eu aprendi, na cultura na qual eu vivo, que está batendo de frente com os conceitos da nova aliança, alguém vai ter que mudar. Ou a nova aliança, ou eu. Adivinha quem? C da vez. C da vez. Dá uma olhada na palavra e você vai ver a questão de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram amigos de Daniel. Foram contemporâneos de Daniel. Foi baixado um decreto. Tem que se curvar diante da estátua que o rei mandou construir, Nabucodonosor mandou construir. Eles disseram, olha, sinto muito, mas isso aí bate de frente com aquilo que a gente crê, com a palavra do nosso Deus. Então, não vamos nos curvar. Se vão decapitar, mandar para a fornalha, assar em fogo brando ou o quê, não interessa, mas nós não vamos. Por quê? Porque isso pode fazer parte da cultura do povo, mas não é parte da nossa cultura cristã. Esse confronto continua hoje. Esse confronto, e a gente às vezes não percebe o que está acontecendo à nossa volta. Depois de começar e terminar a construção do templo, anos mais tarde, uma outra leva foi com um outro sujeito chamado Esdras. Esdras encontrou aquele povo que foi com Zorobabel, completamente desconhecido, em desconhecimento total da lei de Moisés, vivendo de acordo com os valores e padrões da Babilônia e da Pérsia. Eles não estavam na Babilônia, eles estavam em Jerusalém, ainda uma Jerusalém arrasada, ainda não uma Jerusalém reconstruída. Eles estavam em Jerusalém, mas os valores que eles viviam não era com base mais na Torá, mas com base na cultura babilônica e na cultura persa. Você vai associando aí os simbolismos que existem nessa história. Você está em Jerusalém, a Jerusalém celestial. Mas eu quero saber qual é a cultura que você está vivendo hoje. É a cultura do reino ou você ainda está muito mais inclinado para a cultura da Pérsia, da Babilônia, do que para a cultura da palavra? Esse povo estava completamente desligado das coisas de Deus. E Esdras, ele dá início a uma restauração. Ele se tornou o primeiro professor bíblico da sua época e o primeiro escriba. Ele começou a fazer cópias. Se Esdras não tivesse feito isso, a Bíblia não teria chegado até nós hoje, porque ele era o único sujeito na face da terra, no seu tempo, que ainda conhecia a palavra. E ele começou a fazer cópias. Foi o primeiro escriba. E ensinar o povo. A Bíblia diz que ele reunia o pessoal debaixo de uma grande árvore e começou a ensinar a palavra, de novo, aquele povo que tinha voltado com ele para Jerusalém. Os que retornaram então com Zorobabel e com Esdras totalizavam mais ou menos umas 50 mil pessoas. Essas 50 mil pessoas eram chamadas de remanescente. O que isso significa para nós hoje? Deus sempre acaba tratando e lidando com um remanescente. Porque a maioria do seu povo se deixa aculturar e vive uma outra coisa que não é a vida cristã genuína, mas vive uma vida com uma cultura misturada de coisas do mundo e cristianismo. E eu vou explicar para você já o que isso significa, para que você entenda. E essa é uma questão muito peculiar. Essa é uma questão peculiar. A gente deve ficar na Babilônia ou a gente deve migrar para Jerusalém? O que você acha? Vamos continuar na Babilônia ou vamos migrar para Jerusalém? Ninguém nem responde, que já sabe que o pastor Fragalha é cheio de pegadinha. Mas, na verdade, é preciso que a gente entenda que, na nossa questão, como diante da nova aliança, para aquele povo era uma escolha, preto ou branco, Babilônia ou Jerusalém.
Mas para nós, na verdade, no dia a dia natural, nós devemos estar na Babilônia, no mundo. Deus não quer você isolado. Deus não quer você distante das pessoas desse mundo, porque você é luz do mundo. E não se acende um candeeiro para botar debaixo de uma cama, mas para botar na janela para iluminar tudo à sua volta. Então Deus te quer no mundo, e embora no nosso espírito nós estejamos morando na Jerusalém celestial. Você está entendendo que hoje, para nós, é uma posição extremamente flexível. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas nós somos cidadãos da Jerusalém celestial. Agora a gente tem que fazer uma decisão. Quem vai influenciar quem? Eu vou iluminar ou o mundo vai apagar a minha luz? De dentro de mim devem fluir rios de água viva. Mas do lado de fora existe um mar. Mar, no significado bíblico, sempre fala a respeito do mundo, da cultura do mundo. Agora presta sua atenção numa coisa. Um rio sempre flui de dentro da terra para fora. Mas o mar sempre flui de fora para dentro da terra. Não é isso que fazem as marés e as ondas, tentando sempre entrar por terra dentro? Mas o rio nunca faz assim, o rio sempre flui no sentido contrário. Aonde vai estar a força maior? Na maré do mundo ou no fluxo do rio de água viva? São as águas que fluem de nós, que vão invadir o mar, ou é o mar que vai invadir o rio e contaminar esse rio? É uma pergunta que a gente tem que fazer. É uma pergunta que a gente tem que se lembrar. Lembre-se do seguinte: estar no mundo sem ser do mundo, ser sal da terra sem perder o sabor, ser luz do mundo sem perder a luminosidade, estar no mundo sem ser influenciado pelo mundo. Mas aquele remanescente estava residindo numa cidade sem muros. E naquele tempo, uma cidade sem muros era uma cidade que não valia nada. Era uma cidade pequena. Normalmente eram os pequenos povoados que não tinham muro. As grandes cidades, como Jericó, como Jerusalém, nos tempos antigos, tinham as suas muralhas. Mas entenda bem uma coisa. Depois de uns 13 anos da chegada de Esdras, primeiro Zorobabel, depois vem Esdras, cerca de 13 anos depois de Esdras, vem Neemias. E Neemias veio justamente para reconstruir os muros, porque uma cidade sem muros era um ambiente onde o inimigo facilmente poderia entrar e arrasar com tudo. Você está entendendo aqui que você e eu, como parte da cidade santa do nosso Deus, precisamos estar numa cidade murada, não num povoado aberto onde o inimigo entra e sai a hora que ele quer? Espera aí, nós 4 entendemos, graças a Deus. Você está entendendo que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo? Então nós precisamos de ter uma muralha à nossa volta que nos proteja da invasão do inimigo, para que ele não fique entrando e saindo para lá e para cá a hora que ele quiser. Agora, Neemias chega para reconstruir os muros, mas eram muros de proteção e não muros de isolamento. Diga comigo assim: muros de proteção. Então eram muros de proteção, não eram de isolamento. Por quê? Porque isolar uma cidade num muro é condenar essa cidade à morte. Era uma das estratégias de guerra naquele tempo. Cara, a gente cerca a cidade, ninguém entra, ninguém sai. Então a gente isola a cidade. E o muro deixa de ser uma proteção e passa a ser uma fonte de isolamento. Deus não nos quer isolados, mas Ele nos quer protegidos. A muralha que Deus quer construir à nossa volta não é uma muralha de isolamento, é uma muralha de proteção. E assim como Neemias reconstruiu aquela muralha, nós precisamos, muitos de nós talvez aqui, precisem construir muralhas que ainda nem foram construídas. E outros precisam reconstruir muralhas que já foram derrubadas. Neemias foi liberado pelo rei, mas quando ele chega a Jerusalém, ele encontra aquela terra arrasada, os muros completamente derrubados, as pedras que um dia foram parte do muro eram agora parte de um entulho, que a Bíblia chama de monturo.
faziam parte de um entulho. Quem olhava para aquilo ali via lixo, via restos. Era um monturo, era um entulho. Mas Neemias não descartou aquelas pedras. Ele foi até o monturo e pegou as próprias pedras que Nabucodonosor havia derrubado, e aquelas pedras ele recoloca para reconstruir o muro de Jerusalém, a muralha de Jerusalém. Ele não foi buscar pedras distantes, ele não foi a outro lugar para buscar novas pedras, ele não olhou para aquelas pedras e disse, essas pedras aqui já eram. Não, ele olhou para as pedras e disse, cara, essas pedras, elas têm utilidade, elas aqui são um monturo, mas se a gente pegar e cuidar dessas pedras, limpar as pedras, polir as pedras e botar no lugar, elas vão ser pedras para edificar um muro de proteção. Nós somos pedras vivas, e nós fomos tirados de um monturo, de um entulho. Deus nos tirou de um entulho, Deus nos tirou do pecado, Deus nos tirou do entulho do diabo, e Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para fazer de nós agora pedras vivas, não mais pedras de um entulho, mas pedras vivas, para ajudar e cooperar na edificação do reino de Deus, para cooperar na edificação dessa casa espiritual. Neemias não descartou as pedras, ele limpou, ele renovou cada uma daquelas pedras para reconstruir os muros da cidade. Agora lembre-se, nós somos pedras vivas. E como pedras vivas, nós precisamos cooperar com Deus para edificar essa cidade espiritual que é a Jerusalém Celestial, que é o reino de Deus, que é a vida abençoada que Ele nos concede pela graça. E a construção dessa cidade começa pela construção do muro. Ele não começou construindo as casas. Se você ler o livro todo de Neemias, as pessoas normalmente só associam Neemias à construção ou reconstrução dos muros. Mas se você ler o livro inteiro, você vai ver que Neemias passou anos e anos e anos em Jerusalém, sem voltar para a Babilônia, sem voltar para a Pérsia, reconstruindo também as casas, reconstruindo também outras estruturas, como teatros e etc. e tal. E a construção dessa cidade, é claro, ela começa pelos muros. Primeiro eu faço a proteção, depois eu edifico as moradias. Lembre-se disso, é um muro e não de isolamento. É um muro Quando Neemias reedificou os muros de Jerusalém, para fazer isso, ele designou chefes de família. E cada família construiu uma parte do muro. Ele construiu cada pessoa, cada chefe de família, cada cabeça, cada príncipe ou principal de família, foi responsável por convocar a sua própria família para reconstruir uma parte do muro. Então, Neemias foi dando designações, olha, você constrói essa parte, você constrói aquela, você mais aquela outra, e em 52 dias, eles reconstruíram toda a muralha de Jerusalém. Tempo recorde, ainda mais para aquele tempo, que não tinha trator, não tinha guindaste, em 52 dias. E você tem que ver o tamanho das pedras, porque as pedras originais do muro não eram simplesmente pedrinhas, eram pedras mais ou menos do tamanho e algumas maiores do que essa caixa de subwoofer aqui. Daqui para mais. E sem trator, sem guindaste, esses homens reconstruíram. E cada chefe de família convocou a sua família, foi convocado por Neemias para convocar a sua família, para cada um reconstruir uma parte do muro. Ninguém foi responsável por reconstruir o muro inteiro. Havia um coordenador, havia um chefe, havia um cabeça, que era Neemias, mas cada um reconstruiu uma parte. Todos nós aqui temos por cabeça e chefe Jesus, mas nós somos responsáveis por construir a nossa parte do muro. Cada um de nós aqui é responsável por construir uma parte do muro. E se todos nós fizermos isso, como Paulo diz, segundo a justa cooperação de cada um de nós oferecendo os seus dons, talentos e etc., a gente reconstrói esse muro rapidinho. O pastor sozinho não consegue reconstruir esse muro sozinho, como Neemias não conseguiria. 2 ou 3 famílias, eles conseguiriam, em anos. Mas num tempo recorde de 52 dias, foi preciso a cooperação de muitas famílias. Agora ouça só o seguinte, você que é cabeça de uma família, seja você um homem, seja você uma mulher, se você é o cabeça de uma família, é você que vai determinar o ritmo dessa edificação. É você que vai determinar, não exigindo ou cobrando que todo mundo da família se envolva
mas dando o exemplo. Eu li uma estatística nessa conferência que eu fui na Hillsong, eu li para eles uma estatística. Quando crianças vêm à igreja, 7% das famílias acabam acompanhando. Quando as mulheres decidem vir à igreja, 13% das famílias acompanham. Mas quando o cabeça de um lar decide vir à igreja, 92% das famílias acompanham. Você está entendendo que na sua mão existe um poder de uma decisão que pode afetar gerações que vem adiante? Você já deve ter ouvido o testemunho da pastora Denise, a minha esposa, de uma família, os pais dela, o pai dela tinha 11 irmãos, com ele era o 12º, ele era o mais velho, e uma das irmãs era extremamente endemoniada, e os pais não sabiam o que fazer, já tinham procurado todo tipo de auxílio, todo tipo de ajuda, e um dia um vizinho que era crente foi lá e orou por aquela jovem, o demônio foi embora, a família se converteu inteira, e o avô da minha esposa disse: todo mundo agora vai para a igreja. Não foi uma coisa assim, olha, vai ser legal, a gente for. Não, a garotada toda vai, todo mundo, mulher, hoje é domingo, bota aí aquela roupa caprichada, passa o meu terno, vamos lá, criançada, todo mundo se veste, estamos indo para o culto. Você está entendendo que não dá para você ficar, como diz e dita a cultura desse mundo, por uma criança de 5 anos, filhinho, vamos para a igreja? Eu quero não, mãe. Então não vamos. Não pode contrariar a criança. Vai vir pendurado pelas orelhas. Por quê? Porque ainda não está em idade de decidir. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, meu filho tem 16 anos. Peraí, quem paga as contas dele? Ainda é você? Ah, então vai para a igreja. Ah, pastor, mas o meu filho vem, ele vem com emburrado. Eu também ia para a igreja emburrado. Pergunta para a Denise, como é que eu ia para a igreja nas primeiras vezes? O pessoal de pé. E eu assim. Povo esquisito. Aí o pastor lá, diga agora para a pessoa que está ao seu lado, que você a ama. Em nome de Jesus, eu falei, eu vou falar para esse barbado que é aqui do meu lado que eu amo ele, o quê, pô? Presta atenção no serviço, cara. Eu, hein? Vou dizer para essa gatinha que está aqui comigo, eu te amo, hein? E aí, tudo bom? Beleza? Depois do culto a gente... Eu nem fazia isso porque quem estava do meu lado era ela. Você está ligado, né? Mas a semente está sendo lançada. O sujeito está emburrado, de braço fechado, coração fechado, mas a semente está sendo lançada. E uma hora faz efeito, porque a palavra não volta vazia. Eu não preciso cobrar que a minha família venha à igreja. Eu não preciso forçar nada, mas eu preciso dar exemplo. Eu preciso dar exemplo. Então vamos começar a ver. Na verdade, tudo isso foi introdução, agora vai começar a mensagem. Mas, aleluia, vamos começar a ver como é que esse muro de proteção é edificado. Como é que a gente edifica esse muro de proteção? Primeira coisa, são 10. Não, 15. Não, 20. Não, são só 4. Primeira coisa, o primeiro patamar desse muro é o amor ágape. Sem amor, eu seria apenas uma filosofia a mais no mundo. Sem amor, eu seria apenas uma religião a mais no mundo. Sem amor, eu seria como um símbolo que retine. Eu não serei melhor do que um coach, do que um filósofo, do que um animador de programas, mas quando eu entendo que o amor ágape é a essência, é o fundamental, é a base, aí existe um diferencial. Aí existe uma diferença. Jesus nos ensinou que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos através do amor que nós tivéssemos uns pelos outros. João 13:35, Jesus diz com todas as letras e com toda clareza: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor. Ele não disse, nisso vocês conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês souberem pregar bem, citando versículos aqui, ali e acolá, se vocês decorarem algumas passagens bíblicas, se vocês frequentarem uma igreja
e adotarem toda a tradição da igreja. Não, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês tiverem, antes de mais nada, em primeiro lugar, depois virão outras coisas, mas em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Amar o próximo implica em aprender a perdoar. Amar o próximo implica em aprender a ser generoso. Amar o próximo implica em aprender uma série de coisas. Então, em primeiro lugar, vem a base do amor, depois vem outras coisas que nos fazem sermos reconhecidos como os discípulos de Jesus. Mas sem amor as outras coisas não funcionam. Não servem. É preciso que em primeiro lugar venha o amor. Lembre-se que o muro de Jerusalém primeiro foi construído, depois as casas e toda a cidade. E essa é a base para a construção da graça e da fé. O amor. Você não exercita a graça sem amor. Você não pode exercitar fé sem amor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. A graça é um subproduto do amor. A graça só é graça porque o amor é incondicional. Se o amor fosse condicional, a graça deixava de ser graça e virava esforço, virava uma outra coisa qualquer. Se o amor fosse condicional, caramba, se você fizer, então está tudo certo. Não, é graça. Graça é favor imerecido, mas o favor só é merecido porque o amor é incondicional. Então eu preciso entender esse amor incondicional, porque amor incondicional perdoa, amor incondicional restaura, amor incondicional dá novas chances. O amor incondicional funciona de um jeito diferente. Então, a construção desse muro de proteção começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Você não pode ser gracioso com os amigos e legalista com a sua família. Você não pode ser fiel aos seus amigos e infiel à sua esposa. Não dá para você ser perdoador com os de fora e carrasco com os de dentro da sua casa. Não dá para você ser generoso com pessoas estranhas e avarento, mão de vaca, mão de porco, não sei qual é o bicho, com os da sua casa e com a sua igreja. Infelizmente, esse comportamento esquizofrênico tem caracterizado muitos crentes. São uma coisa lá fora, outra aqui dentro. Esse comportamento esquizofrênico caracteriza muitos crentes no dia de hoje. Isso só demonstra o quão descaracterizada da sua real identidade a igreja tem estado. A igreja desconhece a sua natureza. A maioria dos crentes simplesmente desconhece quem eles são em Cristo, o que eles possuem em Cristo, o que eles podem em Cristo. Simplesmente desconhecem. Então a primeira base para esse muro ser um muro firme é o amor ágape. Ainda que você não concorde, diga amém, porque tem poder no amém. Segunda base, segunda coisa, se eu quero edificar esse muro de proteção, não é um muro de isolamento. Eu ouvi alguém dizendo para mim que foi numa igreja pelas redondezas aí, a convite de um amigo que ia ser ordenado pastor. Então, em homenagem ao amigo, foi lá. E uma das coisas que ele ouviu e que deu vontade de levantar e ir embora foi o pastor dizendo: eu me recuso a sentar com gente do mundo até para tomar um café. Aí eu falei, cara, isso não é uma igreja, é uma seita, é um culto. Culto não, no americano que fala um cult, é uma seita. Não é mais uma igreja cristã, porque está construindo muros de isolamento e não de proteção. Eu recebi um pessoal aqui alguns meses atrás, que vieram de São Paulo. Aliás, eu encontrei com 2 pessoas lá fora, que estavam vindo de Brasília só para assistir. Gente, você reclama que mora longe, o pessoal veio de Brasília para assistir o culto. Cadê elas duas? Aqui. Então, também aqui na frente. Que legal. Pastor, eu não vou à igreja porque eu moro muito longe. Moro no Recreio. Vou orar para Deus te transferir para Brasília. Aí tu vai ver o que é longe. Gente, uma segunda coisa
Uma pedra para estar viva e ser eficaz na reconstrução desse muro de proteção precisa estar firmada nos valores da moral bíblica. Você vai ter que engolir essa manga. Uma pedra para estar viva e ser eficaz na construção desse muro de proteção precisa estar no alicerce da moral bíblica. A moral desse mundo não presta para nada. E se ainda existe alguma coisa de bom na moral desse mundo, é aquilo que esse mundo extraiu da moral bíblica. É preciso que a gente entenda de uma forma muito clara o fato de que a lei não está mais em vigor, mas sim a graça, não significa que os princípios morais encontrados na lei se tornaram inválidos. A cruz invalidou a lei como meio de aperfeiçoamento espiritual, como meio de demonstração de obediência e fidelidade a Deus, como meio de obter salvação, mas não matar, não roubar, não mentir, não defraudar o próximo, não se envolver em sexo ilícito. E quando eu falo de sexo ilícito, eu estou falando de uma montoeira de coisa. Eu estou falando de adultério, eu estou falando de fornicação, que é o sexo entre pessoas não casadas. Há pessoas que perguntam para mim, pastor, sexo antes do casamento vale? Eu digo, olha, tem dois problemas. Um é que pode atrasar a cerimônia. Mas a verdade é que esse primeiro problema é só uma piada, mas o segundo é real. O segundo é real. Não existe sexo antes do casamento, porque o sexo, na visão bíblica, é o casamento. Então, quando a gente se converte, uma das coisas das quais a gente precisa botar na cabeça, que faz parte da metanoia, é olhar para trás e dizer, cara, eu casei com umas 50 antes. Mas daqui para frente Deus me vê como uma nova criatura, zerou. Então eu não vou casar de novo com uma, para depois casar de novo com outra, para depois casar de novo com outra, porque no final, quem é a minha esposa? Eu não sei, eu só estou vivendo com uma, mas eu já casei com mais uma, até as 4 depois que eu me converti. Você está entendendo que test drive não faz parte da cultura do reino? Pastor, mas como é que a gente vai saber se a gente se dá bem na cama? É pela fé. E olha só, se você está numa situação parecida com a minha, que fui criado fumando maconha e a Denise foi criada tomando Santa Ceia, e você entra num relacionamento já conhecendo certas coisas que a esposa não conhece, você é o responsável por mostrar e ensinar a ela e conduzi-la para uma vida sexual satisfatória e feliz. E não pergunte para nenhum pastor meia tigela o que você pode ou não pode fazer dentro do seu quarto, porque dentro do seu quarto é você e a sua esposa. Eu não estou olhando pelo buraco da fechadura. Isso aí, essa posição aí não, hein? Meu querido, se você tem aquelas coisas de fantasia sexual, você quer comprar uma roupa do Batman, compra! Você quer botar vestida ela de Branca de Neve, você de Batman, ela de Branca de Neve, você sobe no armário e grita, Jerônimo! Problema é seu! Aqui nesse livro tem muito pouca coisa explicando esses detalhes, você está entendendo? Deus, ele fala de uma forma curta, grossa e direta. Sexo ilícito. Qual é o sexo lícito? É sexo dentro do casamento. Ele fala no Antigo Testamento e no Novo sobre relação entre homem com homem, mulher com mulher, tio com sobrinha, o diabo com sei lá o quê, com animais. Está tudo já aqui. Você tem que olhar e entender que isso não é uma questão, não tem a ver com uma questão de pecado maior ou menor. Tem a ver simplesmente com uma questão de uma moral que flui do coração de Deus. Mais nada. Mais nada. É só isso. Ah, pastor, mas eu também acho. Ah, mas eu tenho uma opinião, eu também tenho. Aquele sinalzinho, eu tinha que ter trazido aquela Bíblia, né?
aquele sinal de trânsito, né? De cabeça para baixo. Pastor, mas eu só assisto pornografia para me inspirar. Que desculpa maravilhosa que você arrumou. Só para se inspirar. Eu vou te inspirar com a coça, tu vai ver, tu vai ficar inspirado. É uma maravilha. Você está entendendo que esses princípios, Deus não jogou no lixo, Jesus não jogou no lixo porque simplesmente a lei deixou de vigorar. Respeitar o próximo, independente da sua cor, do seu sexo, da sua escolha sexual, da sua condição financeira. Respeitar e amar o próximo faz parte da moral cristã. Eu não desprezo a pessoa porque ela é homossexual, ou porque é negro, ou porque é branco demais, ou porque é preto demais. Não. Eu tenho que ser como Deus. Deus, quando olha para você, a primeira coisa que Ele não vê é a sua cor. Porque diante dele nós somos todos iguais. Aliás, Paulo fala isso, em Cristo não há homem nem mulher, não há grego nem bárbaro, todos somos iguais diante de Deus. Então, ainda que a pessoa tenha falhas e defeitos, eu continuo amando aquela pessoa, porque eu preciso entender que no reino de Deus há amadurecimento, e no mundo também, amadurecimento não é linear. Não é uma coisa garantida que todo mundo vai amadurecer no mesmo tempo, da mesma maneira. Há pessoas que amadurecem mais rápido, há pessoas que amadurecem menos e mais devagar. Pastor, mas o fulano já está na igreja há 20 anos e ainda continua com esse mau hábito. Deixa o fulano ouvir a palavra. Ah, mas o meu sobrinho, o meu conhecido, o meu vizinho, em 2 meses ele já era uma outra pessoa. Que bom, aleluia, glória a Deus, parabéns para ele. Mas aquele que está há 20 anos e ainda não mudou, ele ainda está recebendo de Deus instrução e disciplina para um processo de mudança. E a qualquer momento tudo pode mudar. Você e eu não podemos descartar, não, esse camarada não tem jeito, não. Há 20 anos que ele vem à igreja, continua com essa mania, continua com esse hábito, continua com esse pecado. Não julgue, ame. Mas mantenha a sua postura. Esses princípios são bíblicos e não podem ser ignorados. A grande diferença é que na lei tudo isso era raiz. Amar o próximo era raiz. Respeitar o próximo era raiz. Não cometer sexo ilícito era raiz. Na graça tudo isso é consequência. É fruto. Aleluia. Portanto, não é fruto mero esforço e obediência, mas sim um coração genuinamente transformado. Você pode se policiar para obedecer, mas no fim das contas, você vai acabar fazendo aquilo que está enraizado no seu coração. Então busque transformação. Terceira coisa, quero edificar uma muralha segura de proteção para que o inimigo não entre e cause estrago. Se eu quero edificar um muro de proteção para mim e para minha família, eu preciso aprender a chamar o pecado de pecado, sem tentar adorar a pílula e também sem cair na armadilha do legalismo e da condenação. Mas eu tenho que aprender a chamar o pecado de pecado. A gente não fica pregando sobre pecado aqui. E essa talvez seja uma das pouquíssimas vezes que você vai me ouvir falar sobre essa história. Porque na cabeça de Deus, Deus hoje não está mais lidando com a questão do pecado. Deus lidou com a questão do pecado há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Mas nós ainda estamos lidando com a questão do pecado. Como gente de carne e osso. Mas eu preciso aprender a chamar o pecado de pecado. E não tentar adorar a pílula. Veja bem o seguinte, a Bíblia não é, como o mundo diz, um livro arcaico. A Bíblia é um livro eterno. A Bíblia não é um livro histórico, é um livro espiritual. A Bíblia não é um conjunto de regras, mas um conjunto de valores e princípios. A Bíblia não se amolda à vontade do homem, que é circunstancial, que é volúvel, mas mostra a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para o homem. Então veja com bastante atenção. Presta atenção nisso que eu vou te dizer aqui. É nosso direito. E aqui eu estou falando para pessoas que são líderes, que são cabeças de lares, que vivem em comunidade. É direito e dever nosso proteger as nossas crianças dos avanços diabólicos do mundo. Portanto, como responsáveis, é nosso direito e dever saber o que os nossos filhos estão assistindo no computador e no celular.
posso entregar um treco desse na mão da criança e deixa lá o dia inteiro porque distrai e não me dá trabalho? Eu tenho que conferir. Peraí, o que você está assistindo? Deixa eu ver. Ah, pastor, mas o meu filho já tem 14 anos. Quem comprou o celular? Foi ele? Ou foi você? Ah, você comprou e deu? Então o celular é seu. Só está emprestado na mão dele. Você vai pegar o celular e vai ver. Peraí, isso aqui não é para você assistir. Isso aqui não é para você tá vendo. O que está vendo no YouTube? O que está vendo no Instagram? O que você está vendo aí? A quem você está seguindo? É direito e dever nosso, como responsáveis, saber o que eles estão postando nas redes sociais, com quem eles estão conversando nos chats, quem eles estão seguindo. Há pessoas que eu não quero que os meus netos sigam. Os meus filhos já são casados, mas há pessoas que eu não quero que os meus netos sigam e que eu espero que os meus filhos e nora e genros olhem e digam, cara, isso aqui não. Essa pessoa você não vai seguir. Esse vídeo você não vai assistir. É preciso que a gente tenha esse discernimento, sabe? Saber com quem eles estão conversando. Você sabia que existem jovens hoje sendo cooptados, sendo aliciados por facções criminosas através da internet, na Barra da Tijuca, em São Conrado, em Ipanema, em Leblon, nos condomínios de alto padrão? Através de chats e conversa. Quantos vocês já ouviram histórias de meninas que caíram na conversa porque caíram numa conversa porque entraram? Há pouco tempo eu vi uma reportagem, uma menina que estava se relacionando com um sujeito pela internet, trocando informações, etc e tal, blá, e um dia combinaram um encontro, era um sequestro. Por um acaso encontraram a menina lá em Belém do Pará. Menina do Rio. Mas, se não houvesse a série de coincidências que houve naquele caso, houve uma série de coincidências que possibilitou que ela pegasse um celular e telefonasse para casa. E através da localização do celular conseguiram identificar onde a menina estava. Mas se não tivesse ocorrido uma série de coincidências, hoje só Deus sabe onde essa menina estaria. Mas tudo começou numa conversa de celular. Nós, como pais e responsáveis, nós temos o direito e o dever de saber com quem os nossos filhos estão falando pela internet. Esses grupos terroristas, muitas vezes aliciam pessoas aqui no Brasil para ir para a Al-Qaeda, para ir para sei lá onde, lá ir para o fim do mundo, para combater na guerra santa. E a gente precisa estar por dentro, saber quem eles estão seguindo. É nosso direito e dever determinar os filmes que os nossos filhos vão assistir. É nosso direito de saber o lugar que eles vão frequentar e a que horas eles vão chegar em casa. Ah, pastor, o mundo moderno é assim. Que se dane o mundo moderno. Eu quero que você entenda o seguinte, nós não somos retrógrados. Eu não estou convidando você a se tornar um pai chato, uma mãe chata. Mas olha só, criança que não aprende limite em casa, não aprenderá limite no mundo. E resultado disso vai ser demitido de emprego em emprego. Não vai parar em lugar nenhum, porque não aprendeu limite, não aprendeu a ouvir não dentro de casa. Não vai sustentar um casamento, porque não aprendeu a respeitar limites e ouvir não. Não vai ser um sucesso nunca na vida. Pode ter estudado nas melhores escolas da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, as mais caras, se não aprendeu a ter limites, não será bem sucedido na vida. Será um fracasso na família, nas finanças e em tudo. E quem é que ensina esses limites? As crianças, aos pré-adolescentes, aos adolescentes? Somos nós. Não vem um anjo do céu, não é o Espírito Santo agindo ali, é o Espírito Santo usando a mim e a você. Você e eu precisamos orar e pedir sabedoria todo santo dia a Deus para como lidar com os nossos filhos, para como lidar com os nossos netos. Avós são parte da educação dos netos. Amém? A gente brinca, dizendo o pai educa, o avô estraga. Não é bem assim, na prática não é bem assim. O pai educa e a gente confirma o que foi ensinado. Como avô, como avó. A gente não estraga a criança. É nosso direito e dever saber quem são os professores dos nossos filhos e não aceitar de modo nenhum que a escola seja fonte de doutrinação político-partidária.
É nosso direito e dever. Entenda bem o seguinte: escola transmite cultura. Quem educa é pai e mãe. Essa história de que escola educa é uma filosofia completamente torta e errada para conduzir você, para terceirizar o seu filho. Não, a escola vai educar. A escola não educa, quem educa é pai e mãe. A escola só fornece informações para acumular cultura e conhecimento. Então eu tenho que conhecer quem são os professores dos meus filhos. E não aceitar e tolerar de maneira nenhuma que haja na escola doutrinação político-partidária. Eu sei que isso tem sido levado a um ponto extremo. E muitas vezes há pessoas que ficam com suspeita de tudo quanto é professor. A maioria dos professores brasileiros são professores excelentes, que não estão fazendo esse tipo de coisa. Mas existe uma raça enfurnada ali dentro, no meio dos professores, que é uma raça podre, que quer ensinar doutrina de esquerda para as nossas crianças. E nós precisamos saber quem eles são e não permitir que eles ensinem para os nossos filhos. É nosso direito e dever defender que os nossos filhos recebam conhecimento biológico sobre sexo na escola, mas entendimento moral sobre sexo e sexualidade é função dos pais, é função da família. Eu não quero ninguém na escola dizendo para os meus filhos e meus netos que eles podem ser o que eles quiserem. Eles nasceram ou menino ou menina. E se eu tenho a filosofia ou a ideologia de que o meu filho pode ser o que ele quiser, isso eu vou ensinar dentro da minha casa, mas não é função da escola fazer isso. A escola tem o direito e o dever de ensinar a parte biológica, mas a parte moral quem ensina somos nós. É nosso direito e dever impedir que os nossos filhos sejam doutrinados com ideologia de gênero. Seja aonde for. Seja aonde for. E nós temos que aprender a chamar pecado de pecado. Meu filho, isso que estão ensinando para você aí, aonde você ouviu, foi na escola, foi na internet, foi no condomínio, foi com alguns amigos, essa história de ideologia de gênero, isso é uma coisa diabólica. Isso vai conduzir as pessoas para uma vida pecaminosa. Esquece esse troço e vamos viver a vida normal que a Bíblia nos oferece. Homem é homem, mulher é mulher. Ponto final. A nova igreja, a gente não tem nada, não confunda, pelo amor de Deus, ideologia de gênero, que é uma questão que vem de uma doutrinação política, não confunda isso com a questão homossexual. A Bíblia fala com toda clareza no livro de Gênesis, juntar-se-ão homem e mulher e formarão uma só carne. Mas a gente não está batendo aqui em homossexual. A gente está dizendo para você que ideologia de gênero é uma coisa do inferno. Isso não tem a ver com a questão do homossexual. A gente ama o homossexual. A gente orienta o homossexual. A gente não fala do púlpito sobre isso. A gente chama a pessoa, conversa com a pessoa, se ela quiser orientação, se ela quiser ajuda, a gente conversa com a pessoa. A gente tem pastores e pastoras capacitados para isso. Não pense que isso está jogado ao vento. Nós temos todo o cuidado de saber quando a pessoa se identifica como tal, para que nós possamos endereçar, amar e ajudar. Isso não está jogado como muita gente imagina. Aliás, eu estou falando nem tanto para você, estou falando mais para o pessoal que acompanha na internet, porque tem uns idiotas que de vez em quando falam umas coisas que a gente precisa dar uma resposta na cara, na lata, porque infelizmente eles não têm a coragem de falar na nossa cara. Eu teria a coragem de falar na cara, mas o cara não vem. Mas não vem porque sabe que eu sou meio estourado. E às vezes a gente sai do espírito, entra na carne, sai da carne, entra no osso, e aí já era. Nunca, jamais caia na armadilha do legalismo. Mantenha-se firme na decisão de amar. Você sabia que na Bíblia não há lugar nenhum dizendo que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Já ouviu essa? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Onde é que está escrito isso?
O mais próximo que tem escrito é uma vez no Antigo Testamento, no livro de Salmos, e uma vez no livro de Hebreus, que diz que Deus odeia a iniquidade. Ele ama a justiça, mas odeia a iniquidade. O que Deus está dizendo? Ele ama a justiça, mas não gosta de ver balança pesando com 2 pesos e 2 medidas. Ele não está falando que odeia o pecado, embora nós saibamos que Deus não tem prazer nenhum no pecado. Então nunca mais diga isso para ninguém. Ah, fulano, mas Deus odeia o pecado e ama o pecador. Porque quando o pecador, seja ele quem for, ouve isso, o que ele ouve é: Deus te odeia. Há uma diferença entre aquilo que você diz e aquilo que você quer dizer. E às vezes a pessoa não percebe. Tem um pastor aí criando uma confusão na internet, porque dizem que ele quis dizer outra coisa. Mas o que ele disse transmitiu uma outra mensagem, diferente do que ele diz, aquilo que ele queria dizer. Deu para entender? Mas se ele é um homem de púlpito e não sabe dizer o que ele quer dizer, desce do púlpito, abre uma lojinha para vender sandália havaiana, que ele vai fazer mais benefício do que ficar no púlpito falando besteira. Nós precisamos entender que a nossa mensagem para o mundo é: Jesus te ama. Transformação na vida daquela pessoa, seja ela um ladrão, um bandido, homossexual, heterossexual, o que for, transformação na vida dela é a cargo do Espírito Santo de Deus e não do pastor ou da congregação. Aleluia. Em quarto lugar, para a gente fechar, se nós queremos ser pedras vivas que fazem parte de uma construção sólida, nós precisamos aprender a resistir a todo tipo de oposição que nos queira ver no monturo, mas nunca como parte da casa que Deus quer construir. Sabe, Neemias teve muita oposição durante toda a construção do muro de Jerusalém. E essa oposição foi liderada por um sujeito, por 3 caras. Um deles era o cabeça, Sambalate, Tobias e Gesem. O nome Sambalate, olha só que interessante. O nome Sambalate significa ódio dissimulado, ódio disfarçado. Já viu aquela cena num filme em que 2 pessoas se odeiam, mas por uma questão social tem que se cumprimentar e até se abraçar? Aí eles se abraçam, e quando se abraça, o outro fala assim: tomara que morra. Aleluia. Ódio disfarçado, ódio dissimulado. Era o nome de Sambalate. Mas o nome Tobias significa o Senhor é bom. E o nome Gesem significa chuva. É o nome da chuva serôdia, a chuva dos últimos tempos, Geshem. Sambalate representa o ódio dissimulado que o mundo nutre contra a igreja. Governos, uma parte corrompida da sociedade desse mundo estão sempre com medo do avanço da igreja, dificultando esse avanço para o seu próprio prejuízo. Por quê? Porque quando a igreja avança, o lugar onde ela se estabelece prospera, a criminalidade cai, a violência diminui. Mas, burramente, governos dificultam a chegada da igreja. Uma parte da sociedade combate a igreja, não aceita a igreja. Ah, não, já ficou sabendo? Vão abrir uma igreja aqui na nossa vizinhança, vamos fazer um abaixo-assinado para entregar na prefeitura, para não permitir abrir uma igreja aqui. A sociedade que faz isso está cometendo um ato de suicídio, porque onde a igreja se estabelece, a prosperidade chega. Onde a igreja é combatida, a maldição se estabelece. Tobias, o nome Tobias, que significa o Senhor é bom, é aquela porção da igreja que deveria se juntar com os Neemias da vida, que estão edificando o muro, mas acabam se deixando influenciar pelo espírito de Sambalate e criticam aqueles que querem edificar. E essa é uma das principais formas de combate à obra de Neemias, a obra de construção do muro. Era o escárnio, a zombaria. Sabe o que eles diziam? Vai construir esse muro? Muro vagabundo. Uma raposa qualquer que suba nesse muro vai derrubar o muro.
vocês não são nada, vocês estão pregando esse negócio de graça, hipergraça, como estavam dizendo, a hipergraça. Nós pregamos exatamente isso. Se alguém nos critica por pregarmos a hipergraça, quero dar para você agora uma revelação. O que nós pregamos realmente é a hipergraça. Porque Deus diz, através da boca do apóstolo Paulo, que onde houve abundância do pecado, houve no grego original hiperabundância de graça. Ruperperisso, hiperabundância. Hiper é mais que super. Então nós não pregamos uma graça ou uma supergraça, mas uma hipergraça, porque a maneira como Deus nos trata é hipergraciosa. É hipergraciosa. Gezen, ou Geshem, significa chuva, é a parte da igreja que devia estar orando pelo progresso, para que Deus derrame chuva de avivamento, mas desviada pela influência dos sambalates da vida, prefere ficar criticando e zombando dos construtores. São pessoas que querem um muro de isolamento e não um muro de proteção. São os religiosos, que criticam, que se fecham e dizem, eu jamais me sentaria com um incrédulo para tomar um café. Esse pessoal está pregando a hipergraça. Esse pessoal é da turma do Geshem, influenciados pelo sambalate, um ódio dissimulado. Nós não somos nem de um lado, nem do outro, nós somos de Deus. Amém? Meu convite para você, eu não estou na sua casa para te vigiar, para saber o que você vê ou deixa de ver, mas eu te convido a ser muito seletivo para ver aquilo que você assiste no YouTube, porque tem pregação que não acaba mais, e tem gente que acaba sendo influenciado pelo espírito de Sambalat, de Geshem, de Tobias, sem saber, porque está ouvindo certos lugares que nem devia estar ouvindo. Talvez nós devêssemos ser como certos pastores de certas igrejas que dizem, não pode ir na nova, se eu souber que foi na nova, fica na disciplina, fica sem tomar ceia 6 meses. A gente não proíbe você de ir a lugar nenhum, você é livre, mas não use da sua liberdade para se emburrecer, use da sua liberdade para crescer. Lamentavelmente tem pessoas que perguntam, pastor, quem são os pastores que aqui no Brasil você segue? Eu falo 0, nenhum, sigo ninguém. Eu tenho um relacionamento com o Pio Carvalho, eu tenho um bom relacionamento com o Pedro, tenho um relacionamento com o pessoal da Hilson, mas seguir para ficar assistindo o que prego e deixa de pregar, 0. Por quê? Porque a maioria, está mal. Nível intelectual está mal, nível de conhecimento bíblico está mal, nível de interpretação bíblica está péssimo. Então eu não sigo. Quem que só segue? Jesus. O Joseph Prince, eu assisto. A mim mesmo, às vezes eu vejo e falo assim, rapaz, que eu falei isso, uau! Gente, esses 3 personagens foram uma forte influência para muita gente do povo de Deus que deveria estar ajudando na reconstrução, mas que se tornaram críticos do trabalho de Neemias, causando divisão, se tornando uma fonte interna de oposição. Gente, quando a igreja se divide, o diabo tira férias. Quando a igreja critica a igreja, o diabo tira férias. Quando a gente começa a citar nomes e dizer, porque o pastor fulano é do diabo, porque o pastor Beltrano não sei o quê. Não, eu critico ideias, doutrinas, mas eu amo a todas essas pessoas que estão às vezes no erro, mas eu continuo amando porque podem estar no erro, mas são filhos de Deus. Estão no mesmo nível que eu em termos de filiação a Deus. Quando a igreja se divide e começa a implementar uma guerra interna, o diabo tira férias. Gente, vamos dar trabalho para o capeta. Vamos dar trabalho para o capeta? Vamos deixar ele atribulado? Vamos deixar ele com insônia? Vamos deixar ele com dor de cabeça? Vamos botar o diabo em depressão? Gente, o livro do Apocalipse mostra para nós que o problema daquelas 7 igrejas não era o diabo, eram doutrinas erradas. Conserta isso aí, era o recado de Jesus para cada pastor de cada uma igreja. Conserta, porque se você não consertar, eu venho e removo o teu ministério. Removo o teu candelabro. Ele não está dizendo, eu vou tirar a sua salvação, mas eu tiro o teu candelabro, eu tiro o ministério. Por quê? Porque você está ensinando erro, você está permitindo erro, manipulação dentro da igreja. Você está permitindo desvio, judaizantes, você está permitindo gnosticismo, está permitindo um montão de coisa errada dentro da igreja. Ou você conserta. Jesus não disse em nenhum momento assim, você permitiu
o diabo fez um pacto com o diabo. Não, o problema daquelas igrejas não era o diabo. O nosso problema não é o diabo. O diabo é um inimigo derrotado. Não tenha mais medo do diabo ou de demônios. Ah, pastor, mas eu já fui numa igreja que manifesta demônio pra caramba. Você quer que manifeste? Vai ser agora então. Não vou fazer isso. Você sabia que se eu começar a chamar aqui manifesta? Eu queria que você entendesse que você não foi chamado, às vezes manifesta independente da gente chamar ou não, mas você não foi chamado para vir à igreja para ser um espetáculo de horror. Você foi chamado para ser um abençoado. Então, eu já fiz um trato com Deus. Tem gente que é endemoniada e vem assistir o culto na Nova? Tem. Às vezes vem de outra igreja. Só para assistir, só para espionar. Qual é o pacto que eu fiz com Jesus? A pessoa entra e os capetas ficam lá fora, lá na Honda. Lá na oficina da Honda. Vendo as motos. Depois do culto, pode pegar a pessoa lá fora. Aqui dentro, não. Porque aqui nós cultuamos a Deus e não ao diabo. Fazer manifestar demônio é fácil. Expulsar demônio é mais fácil ainda. Aqui na igreja, quando manifesta demônio, não sou eu que expulso, não é pastor Jorge, não é pastor Ronaldo, não é ninguém. São as crianças da geração nova. Chama as crianças, porque expulsar demônio é coisa para criança. Expulsar demônio é coisa para criança. Porque você expulsa no nome de Jesus. Não é no seu poder, não é na sua autoridade, não é porque você é bispo, porque você é pastor, apóstolo. Não, você expulsa por causa do nome de Jesus. Então as crianças expulsam demônios, sem problema. Mas o nosso problema aqui é que nós saímos daqui com a semente da palavra plantada no nosso coração para que nós nos assemelhemos cada vez mais a Jesus. Amém?